Olá, é uma alegria muito grande participar mais uma vez do Caderno Regional. Eu agradeço pela oportunidade de esclarecer as dúvidas dos consumidores nesse período de pandemia. Tem sido muito recorrente a dúvida a respeito do prazo para a troca de bens e mercadorias que foram adquiridos antes das medidas de distanciamento social necessárias para se evitar a contaminação pela Covid-19, pelo coronavírus, e também antes da suspensão das atividades do comércio, antes da suspensão das atividades empresariais em geral. Como que fica então o prazo para a troca desses bens, dessas mercadorias, desses produtos, uma vez que durante essas medidas esse prazo venceu ou está para vencer? Teria o fornecedor a obrigação de suspender ou de prorrogar então esse prazo? Os especialistas entendem que não há uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, não teria o legislador previsto, antecipado uma hipótese como a da atual conjuntura que nós vivemos. Mas muitos, como eu faço coro a essa corrente, entendem que existe um dever geral de boa-fé que, digamos assim, norteia as relações de consumo. Então, nesse caso, como os consumidores muitas vezes estão impedidos de sair de suas casas, de se dirigir até o estabelecimento comercial, uma porque os estabelecimentos, na sua maioria, estão com as atividades suspensas, não estão podendo realizar as suas atividades, e outra porque as recomendações das esferas de governo, de um modo geral, têm sido para que as pessoas fiquem em casa. Então, não se pode exigir que o consumidor cumpra aquele prazo inicialmente estabelecido. Então, nesse caso, como deve agir o consumidor? A recomendação dos órgãos de defesa do consumidor, desses órgãos de proteção e dos especialistas, é que esse consumidor, primeiramente, notifique o fornecedor, ou seja, encaminhe a informação de que deseja realizar a troca e o motivo pelo qual deseja realizá-la por e-mail, por WhatsApp ou por algum outro mecanismo remoto de comunicação. Na sequência, deverá então o fornecedor dizer qual é a postura que ele tem adotado em situações como essa, quais são os procedimentos que ele tem adotado. É muito importante, em primeiro lugar, que se estabeleça um canal de diálogo entre fornecedor e consumidor. O que não se pode tolerar é quando o consumidor entra em contato com o fornecedor e o fornecedor simplesmente ignora esse contato e não dá nenhum retorno ao consumidor, dizendo então como resolver o problema, no caso, a questão da troca da mercadoria. Um outro exemplo diz respeito àquela revisão obrigatória, revisão programada de veículos automotores. Como as concessionárias estão com as portas fechadas, o consumidor não consegue cumprir os prazos. Nesse caso, nos parece então que o bom senso, esse dever de boa-fé, que mantém o equilíbrio contratual, impõe que esses prazos sejam prorrogados assim que as medidas de distanciamento social forem sendo reduzidas e as empresas retomem a normalidade do seu funcionamento. Uma outra questão também muito comum, muito importante, ainda mais agora, nesse momento em que as relações de consumo se estabelecem remotamente, diz respeito àquele direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. É o direito que tem o consumidor de, no prazo de 7 dias a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou do serviço, se arrepender e desfazer o negócio. É importante destacar que esse direito de arrependimento ele está previsto não apenas para compras online, mas sim para toda e qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial. Então, na aquisição de produtos e de mercadorias pelo consumidor, sendo ela feita fora do estabelecimento comercial, ele tem o prazo de 7 dias para se arrepender. Geralmente, o consumidor ele notifica por e-mail, por mensagem ou por algum outro mecanismo remoto indicado pelo fornecedor. O consumidor ele indica o desejo de exercer o direito ao arrependimento e ele vai até o correio e envia para o fornecedor o produto ou a mercadoria
que ele deseja devolver. Acontece que nesses tempos de pandemia se tem entendido que também não é possível exigir do consumidor que necessariamente vá a uma agência do correio para fazer a devolução do produto, da mercadoria que foi adquirido. Então, nesse caso, o consumidor notificando, avisando o fornecedor que deseja realizar, exercer esse direito de arrependimento, o fornecedor deverá então dizer qual é o procedimento a ser adotado, lembrando que em cada caso, no caso concreto, deve ser adotado o bom senso. Temos aqui que pensar nos casos daqueles consumidores que são pessoas que estão, por exemplo, no grupo de risco e que devem evitar ao máximo sair de casa, mesmo que seja para exercer esse direito de arrependimento. Nesse ponto, é importante destacar que existe um projeto de lei 1179 de 2020, que pretende suspender o direito de arrependimento. Porém, nesse projeto de lei, não é todo e qualquer direito de arrependimento que se pretende suspender durante a pandemia, é importante frisar isso. O direito de arrependimento que se pretende suspender é o direito de arrependimento para a aquisição de alimentos, o chamado delivery, e também para medicamentos e ainda bens de consumo imediato. Então, o projeto de lei ele visou a suspensão do direito de arrependimento para a aquisição de comida, de alimentos, delivery, outros produtos de consumo imediato e também para medicamentos. Aqui me parece que a tentativa é de equilibrar as relações de consumo, porque se é importante que se mantenha o direito de arrependimento do consumidor, mesmo durante o período de pandemia, de distanciamento social, de restrições às atividades comerciais, é importante também, de alguma forma, proteger o fornecedor contra abusos, não é? Os especialistas nas relações consumeristas, não apenas na área do direito, mas aqueles que estudam esse fenômeno, o fenômeno do consumo enquanto um fato social, eles entendem que seria muito desproporcional que o consumidor, de uma forma abusiva, exercesse esse direito de arrependimento, por exemplo, na aquisição de alimentos delivery. Isso poderia levar a prejuízos incalculáveis e até a quebra de alguns fornecedores, de alguns estabelecimentos comerciais. Me parece que, de fato, em produtos dessa natureza, não se justifica o direito de arrependimento. Claro que, evidentemente, se porventura o consumidor contratar a comprar um alimento e esse alimento chega eventualmente estragado, ele terá sim o direito ao desfazimento do negócio ou à substituição do alimento por outro. Evidentemente que esse direito permanece. Por fim, cabe destacar que aquele consumidor que se sentir lesado por conta de práticas que ele entenda abusiva por parte do fornecedor, ele pode procurar os órgãos de proteção e de defesa do consumidor, como o PROCON, como o IDEC, e também acessar o site consumidor.gov.br, que é uma ferramenta oficial por meio da qual o consumidor ele pode reclamar da prestação de um serviço ou do fornecimento de um produto que não tenha sido feito a contento por um fornecedor. Esse fornecedor tem um prazo para responder a essa reclamação do consumidor e depois o consumidor replica dizendo se ficou satisfeito ou não com o retorno dado pelo fornecedor. Esses são os esclarecimentos atualmente mais importantes com relação à troca de mercadorias, quando esse prazo vence aí durante as restrições necessariamente impostas em virtude da pandemia, e também com relação às compras online ou ainda de forma mais ampla com relação às compras feitas fora do estabelecimento comercial. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do Caderno Regional, de me comunicar com os telespectadores da Santa Cecília TV e de trazer alguns esclarecimentos acerca das relações de consumo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.